Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que prazer estar aqui com você mais uma vez para esse espaço semanal de estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e tenho a honra e o privilégio de estar com você aqui nos canais da Safeliz, a quem nós agradecemos imensamente. Quero aproveitar para estimular você, como faço todas as semanas, a se inscrever no link que aparece aqui na nossa tela, porque ao se inscrever no link, você vai receber no seu WhatsApp o acesso direto ao estudo da lição, sem ter que ficar perdendo tempo de procurar esse acesso. Então, inscrição, recebe no WhatsApp, se conecta com a lição, e aí você pode escolher entre estudar o resumão, que é a lição completa, ou estudar a lição partilhada dia após dia. Seja como for, o importante é que você está aqui, que nós estamos juntos, sob a bênção e direção de Deus. Não se esqueça de curtir a nossa página, de acompanhar as novidades da Safeliz para quem se inscreveu no canal e também de enviar seu comentário, seu pedido de oração. Aqui formamos uma grande família, importante termos a certeza que oramos uns pelos outros, e a Safeliz também tem uma equipe de intercessores que ora em favor de todos aqueles que postam o seu pedido aqui nos nossos canais. Também não se esqueça de compartilhar. Que importância relevante tem essa ação do compartilhamento, que envia para pessoas que de outra maneira não poderiam receber a lição. Deus seja louvado por isso, que bênção será para quem recebe e para quem envia também. Quero mandar uma palavra para um grupo muito especial. Eu tenho feito isso aqui poucas vezes, mas estou chegando de um grande encontro de coportores da União Sudeste Brasileira, e lá encontrei muita gente que acompanha a lição. Um abraço para vocês, queridos irmãos, coportores e coportoras da União Sudeste Brasileira, uma região muito querida aqui do nosso Brasil, estados de Minas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Um grande abraço para vocês e um abraço para cada irmão e irmã espalhado por esse mundo afora, onde se fala a língua portuguesa. Tenho visto que algumas pessoas de expressão espanhola, hispânica, falam acompanham a nossa lição. Um abraço para vocês também. Parabéns pelo esforço de, mesmo tendo uma outra língua mãe, vocês estão acompanhando aqui na nossa querida e amada língua portuguesa. Temos, irmãos, amigos, na minha modesta opinião, a lição mais difícil deste trimestre, que recebeu como título Regras de Engajamento. Começa pelo próprio título. É realmente uma lição desafiadora. Ela exigiu de mim grande tempo de estudo, não só para compreender, mas também para pedir a Deus a graça da facilidade, da habilidade de expressar os conceitos tão importantes que o autor acrescentou nesse assunto do grande conflito, de forma simples, que pudesse ser palatável, compreensível e pudesse também ajudar especialmente aos milhares e milhares de irmãos e irmãs que acompanham aqui as lições, para depois, como professores de suas classes, transmitirem essa lição. Então, antes de fazer a oração, eu queria agradecer a Deus por vocês que oram por mim também. Tenho lido as postagens de vocês e me sensibiliza muito saber que vocês oram por mim, pelo pastor Hélio Carnassali, por sua família. Eu agradeço muito e eu oro por vocês também, como já disse. Nesse momento, vamos então curvar nossa fronte para a oração inicial. Senhor Deus, Pai nosso, eu te peço de uma forma muito especial que o Senhor nos conceda a luz, o entendimento, a sabedoria do Espírito Santo para sermos guiados na compreensão deste tema tão importante que vamos estudar nesta semana, sobre as regras do engajamento. Senhor, há pontos difíceis de entender, mas Teu Espírito nos é prometido, o Espírito Santo que nos dá sabedoria, que nos guia a verdade. Eu invoco, Senhor, o cumprimento desta promessa em nome de Jesus, para que tenhamos esta compreensão e assim cresça o nosso amor, a nossa confiança, a nossa fé neste Pai de amor que és Tu, Senhor, um Pai de amor, de bondade, misericórdia e justiça. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, o desafio que temos nesta lição é entender o conceito destas regras de engajamento.
O verso escolhido vem da primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, e diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Irmãos, eu achei importante e significativo que nós recordássemos a lição da quinta-feira da semana passada, do dia 27 de fevereiro. Creio que é um bom ponto de retomada, de recomeço. Lembrando, irmãos, que a natureza do conflito cósmico entre Deus e Satanás não é uma queda de braços, não é medir forças, irmãos. Deus é todo-poderoso. Seria mais ou menos, mal comparando, nenhuma ilustração é perfeita, vocês sabem, seria por uma briga física de um elefante contra uma formiga. Só o trepidar da aproximação do elefante destrói a formiga. Não se trata de medir forças entre o poder de Deus e o poder de Satanás. Nós reconhecemos que Satanás tem poder, mas não se compara com o poder de Deus. Longe de comparar-se. Deus está muito acima, seu poder é incomparável. A questão aqui está relacionada ao caráter de Deus. Essa é a grande questão. Gira em torno, esse grande conflito, essa disputa, gira em torno do caráter de Deus, um conflito sobre acusações caluniosas que Satanás fez contra Deus, que o diabo levantou contra Deus, e que, entre outras coisas, nos afirmam que Deus não é totalmente bom, não é totalmente amoroso, e não pode ser plenamente amoroso e plenamente justo. E essas afirmações, elas não podem ser desmentidas pelo uso da força, pelo uso do poder bruto, mas permitindo que as criaturas criadas deste universo, dos mundos não caídos e deste mundo também, que elas comparem estes dois personagens, Deus, perfeitamente amor, perfeitamente bondoso, perfeitamente justo, e Satanás com suas falcatruas, mentiras e insinuações fraudulentas. Então, irmãos, lembremos, esta é a natureza do grande conflito. Aqui não estamos numa mesa qualquer medindo forças aí, uma queda de braços, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Trago ainda um texto de Ellen White, ainda da quinta-feira. O verdadeiro caráter do usurpador. É o termo que nós vamos usar muito nas regras do engajamento, e seu objetivo deveriam ser compreendidos por todos. Deveria ser dado um tempo para que os seus atos de maldade, os atos de maldade de Lúcifer, Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente, mostrassem quem realmente ele era. E eu ainda invoco, irmãos, mais uma coisa para falar da questão do tempo. Lembram-se e lembremos-nos do teísmo cético. Nós vemos apenas uma fração muito limitada de tempo e uma fração muito limitada dos acontecimentos. Muitas vezes as questões relacionadas ao tempo em que Deus está permitindo que esse caráter de Satanás fique plenamente demonstrado dentro do universo, muitas vezes para nós parece, para mim já basta, Satanás não precisa provar mais nada, a desgraça, o terrível que ele é, mas irmãos, Deus tem as coisas sob controle, Deus tem a panela segura pelo cabo, o domínio está com ele. E muitas vezes o próprio inimigo nos leva a duvidar de Deus, usando esse argumento que é contra ele, mas que se torna contra Deus. Ora, já sabemos quem é Satanás, por que Deus não põe um ponto final de uma vez por todas? Ou seja, estamos dizendo, Deus está demorando, Deus não está sabendo o que está fazendo. Olha como nós caímos nessa vala de arranhar o caráter de Deus. Irmãos, essa introdução não está aqui na lição, mas eu julguei necessário fazê-la e já tomei até um tempo que eu considero até maior do que deveria, mas necessário, porque esse contexto que eu trago aqui para nós, ele é o pano de fundo que vai facilitar tremendamente o debate
a discussão e os esclarecimentos que o autor pretende fazer acerca desse tema das regras do engajamento. Então, a lição, ela se faz introduzir aqui pelo autor, dizendo que todos esses deuses das nações, seja na experiência do profeta Elias lá no Monte Carmelo com aqueles 450 profetas de Baal, seja na declaração de Moisés de Deuteronômio 32:17, que as nações ofereciam sacrifício aos demônios, seja a declaração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:20, dizendo que muitas pessoas daquele tempo, do primeiro século da nossa era, sacrificavam coisas aos demônios e não a Deus. Então, por trás destes falsos deuses servidos por estas nações idólatras, existiam, na verdade, segundo a lição, e eu concordo, demônios disfarçados de divindades, que eram reverenciados, adorados. Isso significa, portanto, que todos os textos bíblicos, olha que interessante, que se referem à idolatria e aos deuses estrangeiros, tratam do conflito cósmico. Um detalhe que eu nunca havia prestado atenção, mas é isso. E por isso, irmãos, que o combate à idolatria, ele é forte. E quantas vezes o povo cedeu, o povo entrou nesse terreno escorregadio, porque tudo que está ligado à idolatria diz respeito, na verdade, a esse conflito, porque envolve as trevas e a luz. Então, estudando alguns destes textos, nós podemos compreender melhor o grande conflito, e essa é a proposta do autor. E já com uma introdução bastante avançada, colocamos desta maneira um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançando para a lição do domingo, aqui um título curioso, Um Anjo Atrasado, irmãos, e o contexto aqui é o livro do profeta Daniel, capítulo 10, versos 1 a 14, que nos vai narrar a história de que Daniel estava orando intercessoriamente pelo povo de Deus e pelas ações da reconstrução do templo. Esse é o contexto que a lição não deixou claro, mas é esse o contexto a que se refere, embora nós podemos ter percepção deste assunto no contexto. O texto base para isso é o livro de Esdras, capítulo 4, versos 1 a 5, quando Zorobabel vem da Babilônia com a primeira leva, o primeiro grupo de exilados que voltam para Jerusalém, e Zorobabel, junto com Jesua, eles voltam para a reconstrução do templo. Ao chegarem em Jerusalém com cartas de Ciro, com autorização do imperador, do Império Persa dominante, para essa reconstrução, eles enfrentam oposição dos samaritanos, que sabemos era já na volta do exílio deles, era uma mistura tanto por pessoas que ficaram na terra e receberam povos de outras nações, como os judeus que foram para outras nações e se misturaram, e não houve só mistura de gente, houve mistura de religião também. E quando essas pessoas chegam a Jerusalém e oferecem ajuda para Zorobabel, Zorobabel rejeita e eles começam a enviar. Vou ler aqui o verso 5 do livro de Esdras, capítulo 4, se torna muito claro isso, diz assim: alugaram, vou ler o 4 também, Esdras 4, 4 e 5. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar, ou seja, eles começaram a perturbar o povo que estava reedificando o templo. E além disso, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Ou seja, eles foram até Ciro e começaram a alugar a cabeça dele para que ele mandasse parar a reconstrução. E acerca deste assunto, Daniel, aí vem o capítulo 10, Daniel jejua, ele se entristece, ele deixa de comer carne, de tomar vinho, ele perde a alegria, e ele está intercedendo com Deus a favor do seu povo, a favor da reconstrução do templo, enquanto estes alugados, aqui entre aspas, perturbavam
perturbavam a Ciro. E nesse momento, irmãos, Deus comissiona o anjo Gabriel. Tudo indica que é o anjo Gabriel para que positivamente, sem interferir no livre-arbítrio, sem usar força, ele convença a Ciro de manter o decreto. E aqui então tem um texto de Profetas e Reis que está dito o seguinte: durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente de Ciro. Ou seja, não só havia gente alugada pelos samaritanos para impedir a construção, para levar Ciro a anular o seu decreto de autorização da reconstrução do templo, como também os demônios, anjos das trevas, estavam ali induzindo Ciro a agir desta maneira. Nesse contexto, temos Daniel orando intercessoriamente. E temos anjo Gabriel agindo a favor do povo de Deus. Irmãos, isso aqui é uma lição tão linda. Um ser humano, por mais frágil que possa ser, de joelhos, ajoelhado diante de Deus, buscando o favor de Deus, recebe poder do céu para que a sua prece seja alvo do favor de Deus. Que coisa linda! Por isso, irmãos, não devemos desistir da oração intercessória jamais. Não deixe de orar pelo seu filho, não deixe de orar pelo cônjuge, não deixe de orar por quem quer que seja. A oração intercessória autoriza, é como se fosse uma autorização. O passar de são termos humanos, irmãos, me compreendam, não estou nunca diminuindo o poder de Deus. É como se a gente desse uma autorização, isso no contexto do grande conflito, para que Deus possa agir, sem, muitas vezes, o objeto, a pessoa, objeto da nossa prece, da nossa intercessão, tenha conhecimento e tenha consciência de que estamos fazendo isso. Mas, continuando a leitura, todo o céu podia fazer em favor, tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. E a vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro e de seu filho Cambises, e a construção do templo prosseguiu. Agora, irmãos, o autor vai fazer uma aplicação desta história, desse contexto, para a lição que tem como título Regras do Engajamento. Regras do engajamento seria quais são os papéis que os atores, que os personagens envolvidos no grande conflito têm. Especialmente Deus, seus anjos, Cristo, o Espírito Santo, os anjos, os mundos não caídos, nós, e Satanás e a sua trupe, Satanás e os demônios. Então, regras do engajamento. Há limites na atuação de cada um desses personagens. Essas são as regras do engajamento que o autor pretende esclarecer e discutir conosco nesta semana. Então, ele dá aqui o primeiro conceito, ele vai aumentando aqui domingo, segunda, terça, quarta, ele chega ao ápice do tema das regras do engajamento. Então ele começa aqui no domingo dizendo: para que o conflito cósmico possa acontecer, Deus não pode, não deve exercer todo o seu poder, porque se ele exercer todo o seu poder, ele aniquila o inimigo, irmãos. Aniquilaria esse mundo de pecado. O inimigo precisa receber algum tipo de liberdade que ele conquistou de forma ilegítima, de forma fraudulenta e mentirosa, mas a sua conquista, ao final das contas, é legítima, ela foi aceita. Mas o método foi ilegítimo, mas ela é uma conquista real. E esta liberdade e poder, eles não podem ser removidos arbitrariamente. Por isso, Deus não eliminou Satanás imediatamente. Mas eles são restringidos, há limites para essa atuação. Veja, irmãos, Deus não entregou o domínio do universo nas mãos de Satanás. Ele conquistou, por engano e mentira, o domínio dado aos nossos pais, Adão e Eva, mas esse domínio não é irrestrito, não é ilimitado. Há limites, e esses limites que nós não conhecemos, nós não sabemos onde estão as suas linhas, é que o autor chama de regras de engajamento. Esses detalhes, irmãos, não estão revelados. E há vários aspectos destas regras, destes papéis que cada um de nós exerce, especialmente Deus e os seus anjos, Satanás e seus anjos, que nós não sabemos, não conhecemos os detalhes, e um dos aspectos talvez mais desafiadores para nós seja a questão do tempo. Eu vou voltar a falar disso na quarta-feira.
estes parâmetros, estas linhas limitadoras que estão traçadas para esse conflito cósmico, são estas linhas limitadoras que o autor chama de regras de engajamento, que nós estaremos considerando no estudo desta lição, e iremos acrescentando histórias e fatos para que a nossa compreensão cresça. E desta maneira, pomos um ponto final na lição do domingo. Avançando então para a segunda-feira, nós vamos então ver como Deus atuou com as regras de engajamento naquilo que encontramos em Apocalipse capítulo 13, onde João tem a visão daquelas duas bestas, uma que sobe do mar, outra que sobe da terra, e considerando esta porção da que sobe do mar, onde a atuação do dragão é bastante evidente, nós vamos ter também uma compreensão um pouquinho mais, vamos aumentando, alargando, ampliando a nossa compreensão deste tema das regras de engajamento, que são os papéis dos personagens envolvidos no grande conflito, especialmente Deus e seus anjos, Satanás e seus anjos, e o universo não caído, e nós por consequência também. Então, aqui nos é dito, irmãos, que o dragão descrito ali em Apocalipse, mencionado em Apocalipse 13, descrito em Apocalipse 12, 7 a 9, ele não apenas está travando uma guerra contra Deus, contra Cristo e os anjos bons, mas também contra os seus servos. Isso fica evidente quando lemos os primeiros versos do Apocalipse 12, especialmente os versos de 1 a 6, e depois do 14 a 17, focando no 17, e ainda o objetivo, Satanás está focado no remanescente, tá? Veio fazer guerra contra o remanescente. Então, ele é descrito como, o dragão é descrito como o líder, Satanás, o diabo, a antiga serpente, que está por trás dos poderes, dos reinos e poderes terrestres, políticos e religiosos que perseguem o povo de Deus. Então, essa é a compreensão. O dragão, aqui, agora indo para o Apocalipse 13, ele dá o seu poder, o seu trono e grande autoridade para a besta. Isso está aqui em 13, 2 e 5. A besta do mar também recebe uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Verso 5. E foi-lhe dado grande autoridade, e agora vem o detalhe da regra do engajamento. Vem aqui a linha traçada, o limite, para agir durante 42 meses. Veja, irmãos, que deixa eu colocar minha Bíblia no Apocalipse, que eu não fiz ainda, ela ficou lá em Esdras. Veja que esse período de tempo, que é um limitador das ações do dragão, ele vai aparecer também no 12, capítulo 6, na forma de 1260 dias, aqui apareceu 42 meses, vai aparecer no 12 e 14 como um tempo, tempos e metade de um tempo, são 3 maneiras diferentes para referir-se ao mesmo período profético que nós conhecemos como o grande período da supremacia papal, que vai de 538 de nossa era a 1798, terminando com o aprisionamento do Papa Pio VI por ordem de Napoleão Bonaparte, executada por General Berthier. Então, esse período de tempo foi um limitador. Esse é um limitante da ação do dragão, que está incluído, que faz parte, está contido dentro destas regras de engajamento. Assim, dragão, antiga serpente, Satanás, ele concede a autoridade e poder à primeira besta, aqui simbolizada por um poder político e religioso, e esse poder ele é exercido para usurpar a adoração que pertence exclusivamente a Deus e para perseguir aqueles que se recusam a adorá-lo. Esta besta profere blasfêmias, ela chega a ter vitórias contra os santos de Deus, mas por um período de tempo. Essa autoridade e poder de atuação mundial lhes são dadas pelo dragão, o príncipe usurpador deste mundo. No entanto, agora vem o autor conectando este relato de Apocalipse 13 ao tema das regras de engajamento. No entanto, existem limites claros para essa atuação de Satanás e seus agentes,
incluindo aqui os limites de tempo, era por um período de tempo. O próprio Apocalipse 12:12 nos afirma isso. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, há um limitador para as ações de Satanás. E esse limitador, aqui neste caso, é o tempo. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, e os acontecimentos descritos no livro do Apocalipse, eles ocorrem dentro de cronogramas proféticos que apresentam limites específicos para o domínio das forças do mal. Então, uma ilustração, eu espero que tenha ficado claro. Satanás, ele ao trapacear, enganar Adão e Eva, de forma com métodos ilegítimos, mentirosos e falsos, ele conquistou o domínio que havia sido dado a Adão e Eva. Então, por uma forma ilegítima, ele conquista um domínio. Mas esse domínio, irmãos, é um domínio limitado e parcial, não é um domínio pleno. Deus tem o domínio pleno. E o grande conflito não se trata de medir forças de um poder contra o outro, mas sim relacionado ao caráter de Deus e aqui nesse caso a adoração. Desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira e avançamos para um outro exemplo mais que nós esperamos que acrescente luz e compreensão ao que estamos estudando, e neste caso da terça-feira é o caso de Jó. A lição nos leva à leitura, a releitura de Jó, capítulo 1, versos 1 a 12, depois 2, de 1 a 7. Aqui nos lembra que Jó era um homem, vou aqui deixar aberto na minha Bíblia, um homem justo, reto, íntegro, que se afastava do mal, se apartava do mal, e ele tinha sua família, seus filhos, 7 filhos e 3 filhas, eles banqueteavam, festejavam, e Jó depois oferecia sacrifícios, ele fazia preces intercessórias para os filhos. Mais um exemplo, irmãos, nunca devemos deixar de orar pelos nossos filhos, seja em que circunstância for. Seja retornando de uma festa, seja indo para qualquer lugar, oremos, intercedamos pelos nossos filhos. Então, aqui nos diz que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Dá para imaginar Deus com certo orgulho, né, fazendo esta pergunta, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se aparta do mal. Então respondeu Satanás: grande coisa, olha aí, olha a riqueza que esse homem tem, olha como você o protegeu, você o cercou como concede, você protegeu ele de tal maneira que olha a casa que ele tem, olha os seus bens, olha a família, olha tudo que ele tem. Como é que ele não vai ser fiel a Deus? Então, Satanás ainda faz uma acusação, irmãos, caráter de Deus sendo arranhado. Estende a tua mão, toca-lhe quanto tudo tens e verás se não blasfema contra ti. Veja, Satanás diz: toca na vida dele, toca naquilo que ele tem. E disse o Senhor: tudo bem, você pode fazer isso. Irmãos, de onde vem o mal e a desgraça? É o inimigo que faz isso. Deus, em sua sabedoria, em seu limite, neste caso de Jó, ele consentiu que ele tocasse em tudo que Jó possuía, mas estabeleceu um limite: não vai tocar na vida dele. Depois, então, uma nova reunião, capítulo 2, outra vez a mesma introdução. Então, Satanás responde ao Senhor: pele por pele, verso 2, verso 4, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende a tua mão, fala Satanás de novo, jogando a responsabilidade de que todas as perdas que Jó teve foram causadas por Deus, e agora a saúde de Jó também iria embora causada por Deus. Satanás diz: estende a tua mão, e você verá se não blasfema contra os seus ossos e sua carne. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Veja, irmãos, Deus não impôs nenhum tipo de mal a Jó. Caráter de Deus em jogo. Deus conhecia o seu servo, mas respeitava o seu livre-arbítrio. Deus entendia e reconhecia
Jó não estava programado para não blasfemar, não estava automatizado para adorar a Deus e reconhecer a Deus, mas Deus entendia que por todos os seus atos demonstrados, por suas escolhas, ele escolheria livremente não blasfemar de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Veja, irmãos, uma coisa muito importante. Caráter de Deus em jogo, o universo todo de olho em tudo que estava acontecendo. Nós sabemos o fim desde o princípio, mas Jó não sabia. E ele passa o livro inteiro discutindo por quê, buscando razões por quê. Mas todo o universo sabia quem era o autor das desgraças. O fato de Deus não impedir que Satanás fizesse isso faz de Deus um Deus injusto? Faz de Deus o causador de todo mal? Não, de forma nenhuma. Ainda que alguns queiram que fosse assim, Deus deixa muito claro. Pode fazer, mas vai poupar a vida. Deus sabia e esperava, irmãos, que Jó respondesse positivamente. Então, aqui há as lições, como o autor vai aplicar isso às regras do engajamento. 4 lições aparecem abaixo da pergunta 3. Primeira, houve um concílio celestial. Não foi apenas um diálogo. Outros seres celestiais estavam envolvidos. Não foi só uma conversa privativa de Deus e o diabo. Não, havia outros seres. 2, se existia alguma disputa assinalada pelo fato de Deus perguntar se Satanás havia reparado em Jó, por que reparar em Jó? Porque havia realmente o foco do grande conflito ali. Essa pergunta faz bastante sentido num contexto de uma disputa muito mais ampla do que Jó. É o grande conflito do universo, Jó era um exemplo. Terceiro, enquanto diz o Senhor que Jó era íntegro, reto, temente a Deus, Satanás afirma que ele só fazia isso, ele só temia Deus por interesses, porque Deus o protegia. Essa era uma acusação contra o caráter de Jó e contra o caráter de Deus. Quarta, Satanás alegou que era injusto Deus favorecer a Jó, proteger a Jó como se ele estivesse cercado, protegido. Por isso tornava impossível para ele demonstrar as suas acusações, as suas afirmações. Todavia, irmãos, isso mostra que Satanás possuía limites. Ele não tocava em Jó, Deus não permitia. No momento em que Deus permitiu, ele avançou. Estas são as regras de engajamento, esses limites. Agora, irmãos, Deus, aqui a lição nos fala algo muito interessante. Deus respondeu às acusações de Satanás, permitindo que o inimigo testasse a sua teoria e demonstrasse o seu projeto diante de todo o universo, porém havia limites. Esses limites são as chamadas regras de engajamento, são os parâmetros, são as linhas até onde os atores, os personagens do grande conflito podem chegar, inclusive Deus. Das quais, irmãos, nós pouco sabemos, nós não conhecemos que linhas são essas, em que âmbitos, em que dimensões elas se estabelecem, elas são traçadas. Vimos aqui no caso do dragão, a questão do tempo, vimos lá no caso de Daniel, a sua intercessão com Ciro, vimos o plano da reconstrução do templo de Deus e a tentativa de impedir que o nome de Deus fosse restabelecido ali naquele lugar. A história de Jó, irmãos, nos ensina várias coisas, e o autor vai destacar 2. Primeiro, existem regras de engajamento, existem limites. E 2, existem, além desses limites, existem parâmetros, podem ser assim chamados, na corte celestiais, pelos quais parâmetros as acusações de Satanás contra o Senhor são respondidas, sem que Deus viole os princípios desses parâmetros, sem que Deus viole a sua natureza, o seu caráter moral, que é amor, bondade, misericórdia e justiça. Inclusive no trato com Satanás, que é um anjo caído, miserável, que no nosso entendimento, irmão, já podia estar eliminado. Mas esse é uma regra que eu não conheço. Eu estava conversando
pouco antes desta gravação com a minha esposa, por mim, já está suficiente. Satanás já demonstrou todo o ser desgraçado e terrível que ele é. Mas se Deus não pôs ainda um ponto final no pecado, como ele determina, como ele já determinou, como ele já prometeu, como ele já estabeleceu, é porque ele sabe, ele tem o domínio, ele enxerga o fim desde o princípio. Eu vejo só uma nesga, só uma fatia, só um pedacinho dos acontecimentos e um pedacinho só de tempo, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus toque o nosso coração a nunca duvidarmos do poder de Deus, da transparência de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. E quando formos tentados a duvidar, olhemos para Jesus. Eu já mencionei isso aqui várias vezes. Assim colocamos um ponto final aqui na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta, onde serão considerados e alargados e debatidos os conceitos maiores sobre as regras de engajamento. Então, irmãos, há vários conceitos aqui, eu vou precisar lê-los e explicá-los, ler e explicar, um pouquinho diferente da nossa métrica, que é, em maior parte do tempo, sempre traduzindo em palavras mais simples e compreensíveis as explicações do autor, que nem sempre são tão simples e nem sempre são tão fáceis de entender. E eu mesmo gastei bastante tempo para poder chegar a uma compreensão mínima, para ter segurança de transmitir para vocês. E eu lembro que nós fazemos isso pelo poder de Deus, pela misericórdia do Senhor, pela luz e pela promessa que o Espírito Santo haveria de nos guiar. Então a lição começa: neste conflito cósmico, Satanás e seus aliados, eles usurparam o poder que pertencia a Adão e Eva, e eles tomaram temporariamente este poder, que tem uma atuação significativa, mas que não é pleno, é limitado por alguns tipos de regras de engajamento que nós, já mencionei, não conhecemos, não sabemos exatamente, temos lampejos, o tempo é uma dessas regras. Essas regras, olha aqui ele vai acrescentar um aspecto mais interessante. Essas regras de engajamento, elas não apenas limitam as ações do inimigo, diabo e seus anjos, mas também elas apontam o caminho pelo qual Deus vai trilhar. Ou seja, eu não gosto de falar isso, mas é a linguagem humana, elas também limitam, elas estabelecem os parâmetros, os referenciais, as linhas para a ação de Deus, em relação ao trato com Satanás e a eliminação e a erradicação do mal. Por isso Deus não eliminou Satanás desde o princípio. O Senhor não vai quebrar suas promessas, não vai mudar o seu caráter moral, porque ele não muda, e ele vai agir dentro deste grande conflito em harmonia com estas regras de engajamento que estão estabelecidas, o que concede a Satanás e seus anjos um domínio limitado e temporário. Por isso, Deus também limita moralmente o seu próprio curso de ação, por causa do seu caráter moral. Irmãos, é difícil explicar isso, muito difícil. Aqui nós temos, na pergunta 4, nós temos o título da quarta-feira é O Príncipe Temporário desse Mundo, e nós vamos ver aqui alguns textos de João, muito interessantes, onde em João 12:31, Jesus chama o inimigo de o príncipe deste mundo. João 14:30, o príncipe deste mundo. João 16:11, o príncipe deste mundo. 2 Coríntios 4:4, Paulo se refere a Satanás como Deus deste século. Em Lucas 4:6, primeira tentação. Aliás, na segunda tentação, descrita por Lucas, Satanás oferece dar toda a autoridade e glória daqueles reinos, porque ele me foi entregue. Ou seja, ele tomou, ele me foi, mas quem entregou? Ele tomou por mentira, e ele o daria a quem quer que fosse. Olha que interessante, irmãos. O autor agora vai nos colocar nesse contexto, onde Satanás é chamado o príncipe deste mundo, Deus deste século, o dominador dos reinos deste mundo. Ele, então, comenta o seguinte, que o Novo Testamento também confirma, não só o Antigo, um confronto entre o reino da luz e o reino das trevas.
trevas, Satanás e seus anjos, rebeldes, e a luz, Cristo e todo o universo. O plano de Cristo, conforme lemos aqui no nosso verso da introdução, 1 João 3,8, derrotar as obras do diabo. No entanto, essa derrota imposta a Satanás, conforme lemos no verso para memorizar, não poderia se dar de qualquer maneira, a qualquer custo. Essas regras também limitam o que Deus pode fazer para que ele não dê um passo milimétrico sequer em desarmonia com os fundamentos do seu governo, que é perfeitamente amor, perfeitamente bondade, totalmente misericordioso e totalmente justo. Esses limites incluem, primeiro, a concessão de livre-arbítrio. Nós vimos lá atrás a concessão de tempo no estudo da terça-feira, do dragão. Vemos também aqui outro limite: Deus nunca vai agir além da liberdade que ele entregou e com a qual ele dotou os seus filhos. Segundo, agir segundo as regras de engajamento pactuadas, sobre as quais nós não temos pleno conhecimento, aliás, temos pouco conhecimento, pelo menos por enquanto. Esses impedimentos e limitações à ação divina, eles têm consequências significativas que afetam o caráter moral de Deus, de reduzir ou eliminar o mal imediatamente, das quais nós nada sabemos ou pouco sabemos. No entanto, irmãos, quando nós compreendemos o pano de fundo, um Deus de amor, de bondade e misericórdia, que criou seres com liberdade de escolha, e mesmo tendo liberdade de escolha, tendo Deus previsto o mal, mas não ordenado o mal, previsto o pecado, mas não ordenado o pecado, não induzido ao pecado, Deus, ele se entregou num plano de redenção, justamente para pôr fim a este domínio usurpado por Satanás. Veja, irmão, se Deus criou um plano de redenção, é porque é possível que a redenção fosse executada. E se Deus também estabeleceu um plano de redenção e salvação, é porque havia uma escolha diferente. A escolha do pecado, a escolha pelo pecado. Agora, Deus cria seres livres. Deus sabe que esses seres livres podem escolher um plano de vida diferente, um estilo de vida diferente. E mesmo assim Ele os cria e os ama. E se eles escolherem mal, Ele ainda cria um processo de redimir, de salvar, de resgatar essa criatura. E Satanás teve todo o seu tempo para isso, até que não houve mais, na misericórdia de Deus, o seu tempo terminou. Mas nós ainda temos tempo. Irmãos, isso cria uma grandeza para nós na bondade e no amor de Deus. Então, as regras de engajamento, assim declaradas pelo autor, são os limites que estão aí postos neste grande conflito, de tal maneira que eles limitam a ação de Satanás, porque Deus tem o domínio completo, mas esse domínio completo não o leva a destruir o mal imediatamente, porque ele também está limitado por seu caráter moral. Irmãos, é complexo explicar isso, mas eu espero que pela graça do Senhor estas coisas tenham ficado claras. Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo, e com esse fato, como esse fato, o autor pergunta, nos ajuda, pelo menos um pouco, a entender por que o mal ainda existe, nos ajuda a entender porque ele usurpou um domínio, e esse domínio, dentro desse domínio, ele tem a liberdade de fazer o que ele quer, ainda que tenha limites. E o maior limitador, irmão, será o fim da história do pecado nesse mundo. Que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, o mal vai terminar, e é para isso que nós temos que olhar. E assim pomos um ponto final na quarta-feira, e o autor continua. Irmãos, a lição hoje demora um pouquinho mais, mas eu tentei fazer o meu melhor aqui, está sendo difícil. Mas vamos lá, vamos para essa parte final. Conflito cósmico que, acima de tudo, vai reproduzir a lição da quinta-feira, os comentários que eu fiz no início, uma disputa a respeito do caráter de Deus. Não podemos esquecer isso, gerada pelas acusações do diabo contra seu governo, sua bondade e sua justiça. É uma espécie de um processo judicial da aliança que envolve o universo inteiro. Envolve os mundos não caídos, envolve o nosso mundo, envolve o acusador e o acusado. Tal conflito não pode ser resolvido na base do murro na mesa, na base da pancada.
mas exige que cada lado demonstre quem verdadeiramente é as suas afirmações. O que isso nos diz sobre o grande conflito e a relação dele com o problema do mal, faz o autor a pergunta. Para nós pensarmos. Nos mostra esse amor de Deus, ainda que eu não conheça todas as regras, todos os limitadores, todos os parâmetros dessas regras para a demonstração do verdadeiro caráter, inclusive o tempo, irmãos. Meu apelo é que nós renovemos nossa confiança em Deus. E a lição traz aqui na pergunta 5 dois textos interessantes que demonstram o livre-arbítrio. O primeiro texto, em Marcos 6,5, está no contexto da segunda visita que Jesus fez a Nazaré. A primeira é retratada por Lucas, capítulo 4, e a segunda, e depois Jesus não volta mais a Nazaré. Ali nós vemos limites ou regras. Vamos ler então aqui o texto de Marcos 6, verso 5, que nos ajudarão a entender estes limites. Não explicam com toda a clareza, mas ilustram. Diz assim: não pôde fazer Jesus ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Por quê que Jesus não pôde fazer? A ação de Cristo foi limitada pela incredulidade dos seus patrícios, dos seus conterrâneos. Não houve fé e confiança em Jesus, isso limitou a ação de Cristo. Jesus não avançou em Nazaré para curar tantos quantos ele havia curado em Cafarnaum, como eles mesmos haviam reclamado, em Caná, porque eles não creram. O outro texto, o mesmo livro de Marcos 9, 29, nos remete, é um exemplo por contraste, por paradoxo, nos leva àquele pai do menino que era lançado no fogo, na água. Jesus havia descido do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Está ali aquela cena, aquela polvorosa, os 9 discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e aí Jesus se encontra com o pai, e eles falam: se tu podes fazer alguma coisa. Jesus: olha, tudo pode aquele que crê, e ele reconhece: Senhor, não restou mais nenhuma fé em mim. Irmãos, eu gosto tanto desse texto. Tanto. O pai está intercedendo por um filho inconsciente, que não tem consciência do mal que lhe aflige. O pai é o intercessor, mas o pai não tem fé. Ele também, a sua fé foi esvaziada, foi esgotada com as contínuas decepções, e parece que o último fiapo, a última linhazinha de fé havia sido esgotada com os discípulos, e ele então chega à lona, chega ao zero da fé. Mesmo assim ele intercede pelo filho, mas ele reconhece que ele precisava de cura primeiro. E Senhor, ajuda-me, cura a minha incredulidade. Irmãos, que coisa linda! A intercessão de um pai com o coração zerado de fé, por tantas decepções, é curado primeiramente por Cristo, conscientemente, e a fé devolvida a este pai, entregue de volta a Jesus por esse pai, dá a Cristo autorização agora para, juntamente com o seu pedido de intercessão, para que Jesus libertasse o filho do domínio de Satanás. Irmãos, que coisa mais linda! Eu amo esse texto porque talvez seja um dos exemplos mais dramáticos quando nossos filhos se afastam dos caminhos do Senhor. Eu estou aqui fazendo um parênteses. Eles se vão da presença do Senhor, não têm consciência da necessidade da volta, ou até lembram, pensam, mas não têm consciência, nem desejo de voltar. Compareçamos diante do Senhor e intercedamos. Se nossa fé, irmãos, está zerando ou zerada, que a cura se dê primeiro na nossa vida e continuemos. E então, Deus vai agir no coração desta pessoa até o limite do seu livre-arbítrio. O que me faz pensar que aquele menino desejava ser curado. Ele queria ser curado. Ele não tinha consciência naquele momento da cura, mas ele desejava ser curado. Jesus não o curaria se esse não fosse seu desejo. Da mesma forma, irmãos, quando intercedemos por nossos filhos, Deus vai até o limite aonde eles respondam favoravelmente ou negativamente. Deus não vai fazer por eles o que eles não aceitam e não querem. Há limites nesse tema do grande conflito. No entanto, irmãos, não devemos cometer o erro de pensar que a oração e a fé são os únicos elementos presentes. Provavelmente existam outros fatores dos quais não temos conhecimento. O autor arremata desta maneira a lição, que ele ainda diz: na Bíblia há evidências de que a oração faz diferença no mundo, dando espaço para as ações divinas. É um assunto tremendo, maravilhoso,
que de outra forma poderiam não estar disponíveis dentro deste contexto, desses parâmetros morais. A pessoa não tem consciência, está lá perdida, mas alguém com consciência intercede, permite que Deus atue. Mas não são os únicos poderes. Dessa maneira, está aqui posto um ponto final na lição da quinta-feira e rapidamente o estudo adicional, que hoje eu avancei além do que eu gostaria, mas a lição ela realmente me desafiou em grande medida. Vou apenas citar aqui a linha inicial. O homem caído é um legítimo prisioneiro de Satanás. Unicamente Deus é capaz de limitar o poder do inimigo. Quando Satanás usurpou o domínio de Adão e Eva, ele não só usurpou o domínio, mas também os escravizou. Para que eles pudessem ser redimidos, Cristo precisaria devolver a liberdade. Poucos falam nisso. O livro Educação, na página 24, diz que com a queda do homem, capítulo 4, o ser humano perdeu o desejo e a capacidade de relacionar-se com Deus. Ou seja, o ser humano perdeu o desejo e a capacidade. E ainda que não tivesse perdido o desejo, não teria capacidade. Cristo precisaria devolver essa liberdade, devolvida naquele cordeirinho que morreu no primeiro sacrifício. Ali foi posto. A liberdade está devolvida. Agora o homem pode escolher novamente, não precisa ficar escravo de Satanás. E aí vem as palavras de Moisés: escolhe a vida para que viva. Eu te proponho a vida e a morte. Aí então, a pergunta número 1 diz assim: o que significa ser um prisioneiro legítimo de Satanás? É aquele que não tem esperança, que está entregue, mas nós, sem Cristo, somos assim. Mas com a obra redentora de Cristo, nós ganhamos a liberdade de poder escolher, exercer o livre-arbítrio e aceitar a salvação ou não. Queridos, que Deus nos abençoe. Avancei, me perdoe pelo avanço. Convido a uma oração final. Pai querido, Deus de amor e bondade e misericórdia, que a Tua graça nos sustente, que estas lições tão significativas, que nos conduziram a compreender um pouco mais a realidade do grande conflito, que elas nos abençoem, nos permitam, Senhor, em Tua misericórdia, bondade e amor, a compreender e renovar a nossa fé e confiança em Ti, no Seu caráter pleno de amor, bondade e justiça. E se alguém está zerado em sua fé, faz o milagre primeiro em nós, Senhor, para que nós possamos ser intercessores e a Tua graça possa se estender àqueles por quem nós intercedemos. Pai querido, o mal vai ter um fim nesse mundo, está determinado. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Conforta-nos que o Senhor é sábio o suficiente para saber o tempo da Tua intervenção nesse mundo. Assim nós pedimos, oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Até a próxima semana.